3, de 9 a 13. Efésios 3, de 9 a 13. Esse por outro, tu dá uma mexida no plenário, no movimento, dá uma volta aqui. Assim, nessa velocidade vai ficar uma coisa fast. Tem que ser rápido. Muito rápido. Vamos lá. Tem que ter um golpe de vista Efésios muito bom. 3, de 9 a 13. Bora. Abra aí, por favor. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve Efésios 3, pode ler, 9 a 13. oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Amém? Amém? Deixa eu colocar uma questão no primeiro texto, deixa a Bíblia aberta, dê uma olhada, à medida que eu for falando, vá observando os fatos e vá acompanhando, para que, se porventura você não entender ou quiser questionar, você acompanhe o raciocínio. Uma das coisas interessantes que a fé produz por conta dessa ousadia, além da ousadia de entrar na presença de Deus, de eliminar o sacerdócio, de você passar a ser o sacerdote na sua relação com Deus, ok? Amém? Amém? Amém. Você é o sacerdote. Por isso, eu sempre digo aqui, não, se você quer que alguém lhe ajude em oração, peça ajuda. A expressão é essa, ajuda em oração. Agora, não dê a cabeça para ninguém orar com você. Porque você está eliminando uma ousadia que Deus lhe deu. O acesso é seu. Aí você diz, vou na casa de fulano que ela vai orar por mim. Que loucura é essa? Você está descartando o acesso de Deus que Ele deu? Está descartando a autoridade que Deus lhe concedeu? Está jogando fora a fé que você tem? Você está confiando na fé dos outros. Pense nisso. Se você não tem capacidade, se você não entende que o Senhor pode lhe ouvir, seja no momento bom, no momento ruim, seja no momento de caos, alguma coisa está errada. Deus lhe confiou essa ousadia. Ah, mas eu vou pedir alguém para me ajudar a oração. Sim, está certo. Agora você, como servo, chegar lá e dizer, ora por mim, negativo. Mas isso pode trazer algum problema? Qual o problema? Alguém botar a mão no... Não, eu estou dizendo que botar a mão é força de expressão. Só desfaz aquilo que o Senhor... Porque olha só, todos nós somos sacerdotes. O texto não diz que o véu se rasgou de alto a baixo? Ora, o véu se rasgou de alto a baixo, me dando a liberdade para chegar e me colocar diante de Deus. Ora, se eu não entendo que Deus é capaz de responder às minhas petições, então eu vou entender que o fulano não é capaz, então está pegando para mim. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Aí começa pela fé, passa por uma série de processos que talvez você não acredite. Aí você vai ter que ser reciclado. O senhor acredita, pastor, que existe algum servo do Senhor que tem essa condição? Não. É porque não já viram essa questão de fulano tem oração forte? Ah, sim, é. Pelo amor Porque a de Deus. maioria das pessoas que vêm pedir oração, no caso, geralmente, o pastor ora por mim. Sim. São pessoas que estão atribuladas, estão afastadas, estão passando por... Então, mas um servo de Deus que busca, ora... Pode parecer absurdo, mas tem gente que faz isso. Tem gente que faz. Isso é uma coisa absurda. Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é a ousadia que foi dada para entrar no santo dos... Amém? Amém? Você tem essa ousadia. Você tem essa liberdade. Então, ele frisou o fato da ousadia ligado à concepção que Davi tinha, porque não foi sacerdote, mas entrou no santo dos santos. Temos, pois, ousadia para entrar no santo dos santos por Cristo. Amém? A segunda grande coisa que eu quero falar, e está no início do verso, Paulo escrevendo a partir do verso 9, ele diz que uma das coisas que a fé trouxe para nós foi a capacidade de entender as manipulações demoníacas. No mundo espiritual, nós somos capazes pela fé de fazer a distinção entre o que é de Deus e o que não é de Deus. O que vem da parte do Senhor e o que vem por manipulação, por astúcia maligna. Não é isso que o texto diz? Fala, lê essa parte do texto para mim. Que é o discernimento. E para que agora,
pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade. Amém? Bora, qual é a multiforme sabedoria de Deus? A multiplicação dos dons manifestados sobre a sua vida. A igreja manifestando a multiforme sabedoria de Deus em fé. Ela manifesta por fé porque ela acredita no poder de Deus. Ela sabe quem é o Senhor. A igreja faz isto, e quando a igreja faz isto, o mundo espiritual, o que acontece no mundo espiritual? Todas as suas ações refletem no mundo espiritual. E aí as hostes, as potestades malignas, elas então percebem o movimento de Deus por meio da que a igreja demonstra. Observe isso. A fé lhe dá ousadia para mover as ações espirituais no campo espiritual, dentre todas essas questões, fazendo o discernimento e fazendo com que as próprias hostes espirituais percebam quem é quem. Lembra da questão de Atos que eu falei? Que eu disse que ia falar de uma outra percepção, que os filhos de Seva foram confundidos? Confundidos não, foram bem identificados. Mas Paulo não foi confundido pelos demônios, foi? Não. A mesma ousadia que Paulo cita em Efésios, é essa ousadia que ele pede que nós entendamos. É esse sentimento de que o Senhor nos ligou por meio da fé, a graça foi manifestada em Cristo Jesus, nos deu a ousadia para, agindo como servos, agindo como igreja. Igreja não é denominação, igreja é movimento de servos, é movimento de pessoas, amém? Quando as pessoas entendem a sua obrigação, a sua relação de fé, e quando elas compreendem com confiança quem é o Senhor, este movimento espiritual começa a refletir. A igreja começa a fazer a diferença. E o reino espiritual é aplacado, ele sente essa diferença, ele sente quem está fazendo, ele sabe quem está fazendo. Foi por isso que o demônio disse para os filhos de Seva: eu conheço Paulo e o Cristo a quem ele apresenta, quem ele defende. Agora, eu não sei quem são vocês. E é assim que o reino espiritual nos vê. Ele olha e diz: conheço o Tacílio, mas não conheço Zezinho das Couves, não sei quem ele é. Ainda que Zezinho das Couves se diga crente, ainda que Zezinho das Couves diga isso ou aquilo, eles sabem fazer a distinção. Olha, uma coisa interessante que eu quero deixar claro: a fé e a confiança, a ousadia e a confiança, elas são as características daqueles que de fato têm Cristo Jesus. E sabe quem vai lhe identificar isso? Quem vai identificar não é só o Senhor, porque o Senhor já tem essa identidade. Os demônios sabem disso. Por isso, quando a pessoa se manifesta, né, pastor? O cara já, isso, possuída, se odeia, isso, vou te matar. Porque ele identifica. Ele identifica. Isso é uma experiência. Daqui eu acho que ninguém estava comigo. Fomos para, há muitos anos atrás, nós fomos para, eu esqueci o nome daquela praia, Muriqui. Quem estava em Muriqui? Sei daqui, acho que o Diácono Edmar estava em Muriqui? Tá. Fomos para Muriqui. Aí estávamos lá, encontro maravilhoso de liderança, numa casa de praia. E aí, no último dia, foi o último? Ou foi... Não foi o último não, foi o penúltimo. Foi. Aí estávamos lá, de repente chegaram correndo e disseram: o vizinho está endemoniado. Só que o vizinho era um cara que tinha feito cabeça com Satanás, essas coisas. E ele vestia até a capa quando ele estava endemoniado. Uma capa preta. Foi. Aí o povo chegaram lá correndo para analisar. Foi o Paulo. Paulo ficou branquinho. Branco, cabelo loiro e olhos azuis. Paulo veio desesperado. Veio correndo. Pastor, caramba. Aí aconteceu. Rapaz, meu irmão. Quando ele chegou, falei: não, vamos lá. Aí descemos, fomos lá. Quando eu entrei, eu acho que ele e Paulo tinham mais uns quantos? 3 ou 4? Tentando segurá-lo. Tinha um número bom, né? Aí tinha uma quantidade de homens tentando segurá-lo. Ele sacudiu todos eles. O Diácono Eduardo, tadinho, com aquela fortaleza, aquela massa, aquela massa probiótica, se afastou assim, todo temeroso. E foi uma coisa interessante para a glória de Deus, porque ele estava sacolejando todo mundo. Ele estava sacolejando. Agora é contigo. Naquele momento eu entendi de Deus que havia autoridade que era
foi decretada sobre a minha pessoa, porque a igreja estava ali. Aí eu falei, não, solta ele. Você estava lá, não estava? Diácono ele matava. Aí eu falei, solta, deixa ele solto. Foi. Ele já estava destruindo tudo dentro da casa lá. Aí eu cheguei perto dele e segurei o pulso. Apertei, segurei o pulso dele sozinho. Não foi esse, diácono? Acho que foi o pulso que eu segurei. Aí eu segurei a parte do corpo dele. Ele foi se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. Não fez mais nada. Simplesmente ele murchou. Não teve um movimento. Tiramos a capa. Lembra? Tocamos fogo na capa. Falei, agora quebra tudo, toca fogo em tudo. E aí, este foi um movimento, assim, uma ação que de fato caracteriza, eu estou lembrando disso, exatamente por essa proposta. Deus, há uma identidade da fé quando o Senhor nos chama e quando Ele nos qualifica. Essa identidade da fé reflete não só no céu, mas ela reflete no reino espiritual, inclusive entre as potestades malignas. Isso reflete, porque eles começam a te conhecer, eles sabem quem você é. Outra vez eu lembro, eu estava no bairro São Jorge e eu tinha acabado, eu era seminarista, acho que estava, sei lá, no primeiro ano, e eu estava no ponto do 828. Eu nem tinha notado que atrás do ponto, que tinha um poste, e atrás tinha um centro espírita na esquina. Eu estou lá. Entra e sai, de repente alguém chegou assim e disse, tudo bem, dá para sair daí? Eu, por quê? Aí ele disse, é porque está atrapalhando aqui. Aí é que eu notei que em cima do muro estavam lá os vasos. Até então não tinha visto, porque no poste estava o ponto, né, de ônibus. Eu ainda falei assim, mas eu estou no ponto, esperando o ônibus. Não, porque não está atrapalhando. Aí eu fiquei, agora que eu fico mesmo. Aí eu fiquei. Falei, deixa o ônibus chegar que eu saio. Quando o ônibus chegou, eu fui embora. Mas eu fiquei lá. Depois que eu descobri que eu estava atrapalhando, eu falei, agora que eu vou ficar. Então, os demônios, eles identificam a fé manifestada, a ação, a ousadia dada, essa confiança que o Senhor nos deu, faz com que os próprios demônios percebam isso. Eles percebem isso, eles identificam isso. Eles sabem com quem ele mexe. Já ouvi pregação, até depois de morto. Sim, não, existe o caso em que nos sepulcros, existe o caso no sepulcro, que o corpo de Moisés, por exemplo, os demônios não puderam disputá-lo. Não conseguiu. O texto diz claramente isso. Então, deixar esse aspecto. Uma das coisas que talvez você não dominasse sobre a fé é a fé que você tem no Senhor mexe nas estruturas demoníacas, mexe com a estrutura, abala as estruturas. Eles sabem em quem você crê, eles sabem, eles te conhecem, eles sabem quem é você. E olha, acredite, não mexe contigo. Quando você passa, eles abrem o caminho, porque ninguém vai contra você. Eles sabem com quem você lida, eles sabem quem você é. Isso não faz de você um super-herói, só faz de você um servo do Senhor. Mas para eles... Então dá a entender que nós que damos legalidade. Hã? Dá a entender que nós que damos legalidade para ele fechar o caminho, tipo assim, para ele fazer alguma coisa, né? Porque Isso é quando você deixa de botar a sua fé em prática. a gente bota em prática, não tem espaço para ele. Mas nunca terá. É aquilo que eu disse. A glória não é do demônio, a glória será sempre do Senhor. Sempre. Não existe a possibilidade. Alguém diz, mas eu vou a tal lugar e o demônio se manifesta. Queridos, vamos partir da seguinte premissa. Quando o demônio se manifestou, ele já estava manifestado. E quando ele viu Jesus, foi ele que iniciou a conversa. Não foi Jesus. E foi ele que disse que tenho eu. Nada, não tinha nada. Aí Jesus continuou em silêncio. Foi ele que disse. Ele escolheu pena no criador de porcos. Eu só tive pena do criador de porcos, porque ele achou de escolher os porcos. Ele falou, eu quero me precipitar naquela manada de porcos. Aí Jesus, caramba, o cara já escolheu, vai, tudo bem, acabou. Não tem essa coisa de qual o seu nome, sua identidade, seu endereço, moro na Santa Eugênia, quantos anos você tem, que ideia, não existe isso. Quem caiu? Não existe. Demônio não tem nome, demônio é demônio. Amém? Demônio, nós é que ficamos dando o nome a ele, mas demônio é demônio.
Não, demônio. Demônio, não existe nome. Quem é você? Não é ninguém, é um demônio. Demônio. Pastor, eu acho que eu não pensei direto uma vez. Uma vez que eu fui para minha filha, eu tentei também trazer meu filho. Só que meu filho está muito envolvido com os colegadas e tal. E tinha uns colegas lá que ele estava sempre entrando e saindo da igreja, conforme ele estava fazendo. Então teve uma vez que, de madrugada, acho que foi meia-noite, mais ou menos, sabe? Ele chegou desesperado em casa, né? Pediu para que eu fosse lá na casa do amigo, porque o amigo estava endemoniado. Aí eu acordei assim meio coisa e falei, que isso, Deus? Aí eu falei, não posso, eu caí de joelho e falei, não posso. Falei, se o senhor vai fazer, o senhor vai fazer daqui. Aí meu filho insistiu, vamos lá, pai. Eu falei, o que tinha lá já acabou, mas vamos lá. Aí quando eu cheguei lá na frente do portão, estavam os dois irmãos da rapaz lá falando assim, gente, ele tá menino, tá muito humilde. Aí eu peguei e falei, então vamos embora. Amém. Mas é. A gente acredita que foi a nossa fé. Eu acredito que sim, entendeu? Mas aí eu falei para ele, se eu fosse lá com essa intenção, não, eu tenho que ir lá para ter que estudar, eu acho que minha fé já teria acabado. Entendeu? Olha só. Porque eu já não ia botar minha fé em função. O Senhor te confiou essa ousadia. Você precisa ter essa concepção. Você tem ousadia com confiança para entrar no Santo dos Santos, mas você tem ousadia em fé para ser reconhecido pelos demônios como servo do Deus Altíssimo. Amém? É isso que o texto está dizendo. O texto diz que quando ele nos fez igreja, atuantes como igreja, ele fez com que as hostes malignas, o reino espiritual da maldade, compreendesse quem é a igreja. Não prevalece. Exatamente. Está escrito, João, primeira carta. Fala aí, irmão Manuel. Mas é aqui, esse cidadão que mata Satanás é tão imundo que nem os porcos são imundos, fizeram a companhia dele, preferiram morrer afogado. Verdade. Então vamos lá. A fé produz ousadia e confiança. Ousadia de acesso à presença de Deus. Amém? Vamos acompanhar o raciocínio. Qual é a ousadia? Ousadia de acesso à presença de Deus. Ele abriu, o véu se rasgou de alto, bem como os seus desígnios. Você passa a ser dominado pelo Senhor e como servo, a obedecer e fazer a sua vontade. Isso é um privilégio. Amém? Isso é um privilégio. A fé te proporciona isso. O acesso, você não precisa de sacerdote. O teu sacerdote é você mesmo. É você que chega lá e você que fala com o Senhor. Amém? Pela fé. É ela que te encaminha. Porque a fé é a consumação de uma relação, não é isso que eu disse? Então a gente vai entender a oração de uma forma mais ampla. Oração não é só dobrar os joelhos e pedir. Oração é a relação. Oração é relação. Ok? Imagina que alguém, quantos anos está casado já? Com a esposa? Imagina que 30 anos, casou 30 anos atrás, e aí a cada 2 anos ele abre a boca para falar com ela. Imagina essa relação. Meu Deus. É estranho. Ah não, eu vou tirar 30 minutos do meu dia para falar com a Cristiane. Existem N maneiras, N formas de se estabelecer a relação. E ele não vai conversar com ela apenas porque pede que ela coloque o almoço, ou que faça janta, ou que diga aquilo ou aquilo outro. Não é uma relação de interesse. É uma relação. A nossa relação de fé com Deus é uma relação que envolve 24 horas do dia em plena comunhão. Por isso que Jesus, tem um certo ponto que Jesus fala, vós não chamei mais de servo, agora vos chamo de amigo. Exatamente. E a relação a cada dia ela aumenta. Ficou mais próxima, ela fica mais próxima. Ela tem que ficar. Tem mais intimidade. Isso, aquilo que eu disse há um tempo atrás. A fé aproxima você De Deus. Isso, mas sem essa relação, ela só lembrem disso. A consumação do eterno propósito de Deus por Cristo sendo transmitido à igreja. Qual é o eterno propósito de Deus? Que a igreja tenha confiança e ousadia. Isso é uma manifestação de fé. É por confiança e ousadia. Precisa ser ousado. Precisa acreditar que Deus existe. Precisa saber que Ele é galardoador de todos que o buscam. Amém? Precisa entender. É por ousadia que nós entramos no Santo dos Santos. É por ousadia que chegamos à presença de Deus. Isso é por confiança. Isso é por fé. É a igreja fazendo esse movimento.
Amém? Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de pessoas que estão aliciadas pela fé. Estou falando de pessoas que conhecem o Senhor. Estou falando de pessoas que se relacionam com o Senhor. Amém? Pessoas que entendem como é que o Senhor se manifesta. Isso é diferente, ok? Isso é diferente, isso não é rito, isso não é forma, isso é relação. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que saber quem Ele é. E quando você sabe quem Ele é, fica fácil perceber se é Ele ou se não é Ele que está falando. Porque você conhece, você identifica, você sabe quem Ele é. Amém? João 10 fala sobre isso. Exatamente. Eu sou o pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Exatamente. A fé que a igreja, Paulo fala da fé que a igreja iria demonstrar. A sua multiforme da igreja ou de Deus na igreja? Hã? Bora, queridos. De Deus na igreja. Quando nós estabelecemos uma relação, a primeira coisa que Deus manifesta no povo, na igreja, é a sua multiforme sabedoria. Eles sabem como agir, eles sabem como proceder. A fé faz isso. A fé gera esse dispositivo por meio do Espírito, com o seu fruto, por meio da ação da multiforme sabedoria divina que é derramada sobre isso, é derramada sobre a igreja. Amém? Para conduzir a igreja na terra. Existe um motivo pelo qual nós sabemos categoricamente que o Senhor ainda não voltou. É porque a igreja está aqui. Alguém me perguntou: mas o Senhor não voltou? Eu disse isso aqui algum dia desse. O Senhor não voltou porque o Evangelho não foi pregado. Negativo. Para quem está nascendo no meio da inconsciência, a salvação pela inconsciência. Para quem está caminhando, o Evangelho alcança todos os meios. E seria uma contradição, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, diz: e para aqueles que não ouviram, as coisas criadas, elas são inexcusavelmente a razão pela qual eles não poderão dar desculpas. Correto? Sim. Então, por que Jesus não voltou ainda? Porque a igreja ainda tem muito o que fazer e porque ela está na terra. E na hora que ele voltar, a identificação de que ele já voltou é porque a igreja não estará aqui. Amém? Então é isso que precisa ficar claro entre nós. Então, não dá para entender isso que eu falou, primeiro, porque nasce gente criança todo dia, né? Então não tem lógica isso que a pessoa fala, Jesus não voltou ainda. Exatamente. Então existem dois movimentos, o arrebatamento e depois a volta de Cristo? Ou... Não, existe a volta de Cristo, que envolve o arrebatamento. A igreja sobe. Ele só volta para levar. O arrebatamento ele só está vinculado à volta. Não existe volta para arrebatar depois. Existe volta para arrebatar. Não existe volta para arrebatar depois. E não existe arrebatamento para ele voltar. Existe a volta dele por causa da igreja. Ele volta para levar a igreja. Sobre a nuvem, nas nuvens em poder e grande glória. Amém? Ok? Amém? Não existe volta do Senhor se não for para levar a igreja. E quem sobe para apresentá-la, Santa Imaculada, é o... Fala alto, irmão. O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que o Espírito é o penhor da nossa herança. Ou seja, ele é a razão pela qual fará Jesus voltar. Ele volta e o Espírito entrega a igreja nas mãos dele. Está aqui, é sua, ele é o noivo. Amém? Já. Fala muito a respeito da Sobre isso, exatamente. de povos Isso. que nunca tiveram contato, né? Nunca ninguém foi lá falar para eles, mas eles, de alguma forma, eles chegaram ao conhecimento da verdade. Exatamente. A fé que a igreja iria demonstrar a multiforme sabedoria de Deus para os principados e potestades. Eu coloquei entre parênteses. Atente para isso. Porque a sua fé aponta para os principados e potestades quem é a igreja de Jesus. É a sua fé. É a sua fé que faz a diferença no reino espiritual. E aí algumas pessoas, talvez agora, passem a entender por que ela estava tão ativa e de repente porque ela arrefece, porque ela é iludida, porque ela, em situações de pressão e de opressão, ela acaba ficando de molho, porque o reino espiritual lhe identifica. E para eles é interessante que você se mantenha incólume,
que você se mantenha pacífica, letárgica, inerte. Eu já disse isso para muitos crentes. A pessoa chega para mim e me dá um verdadeiro dossiê. Eu era isso, eu era aquilo, eu fazia isso, fazia aquilo. Eu falei, parou por quê? Ah, porque aconteceu isso. Alguma coisa está errada, também. Porque eu falei para ele, eu já falei para muitas deles, para muitas dessas pessoas. Falei, ó, quem está dando graças a Deus são os hóspedes malignos. Porque você não é mais isso. Porque você era um problema. Agora você não é mais. E mantê-lo assim, do jeito que você está, para eles é lucro. É lucro. Então, começou, vá até o fim, segurou o arado, leve até o último estágio. Está sofrendo, ainda não é até a morte, não verteu sangue, continue. Seja firme, porque é isso que a Bíblia diz. Deu problema, não pare. Está tendo dificuldade, não coloque em xeque a sua fé. Prossiga. Sabe por quê? Porque você vai estar refletindo no reino espiritual, inclusive no reino espiritual da malignidade, quem você é. Paulo dizia, eu sei em quem tenho. Você sabe o que isso causava entre os demônios? Caramba, como é que pode? Eu mandei bater no cara e ele não desistiu. Eu joguei ele no navio para ele ser naufragado, ou náufrago, o cara não desistiu. Quando ele saiu no naufrágio, ele foi picado por uma serpente muito venenosa. O cara não desistiu. Cara, eu joguei o cara dentro da cadeia lá em Roma como cidadão romano, porque ele como cidadão romano poderia ter dito, chama alguém do imperador que eu quero que saiba o imperador que eu sou cidadão romano. Por lei ele tinha que ser submetido a julgamento. Mas ele ficou calado, não disse nada, morreu lá dentro, sendo cidadão romano. Vontade de Deus. Vai explicar isso. E os demônios disseram, cara, não é possível. A gente não consegue. A gente tenta e o cara não desiste. A gente tenta e o cara não para. Colocamos ele dentro da cadeia e ele está escrevendo carta. Eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, mas livre pela palavra e pelo evangelho, como embaixador de Cristo, preso em cadeias, escrevo a vós. Ele escrevendo aos Efésios, olha que coisa. E a gente aqui do lado de fora, choramingando, igual hiena, ó céus, ó vida. E aí, os reis, a Bíblia diz, Paulo diz que o reino espiritual da maldade habita nos lugares. Aí fica olhando assim pra gente, e eu acho que alguns demônios dizem, esse aí tu até deixa, nem mexe, que isso aí já nem fede, nem cheira. Isso aí nem se movimenta, isso aqui não faz mal a ninguém. Não, eu já disse isso aqui várias vezes. Eu fico às vezes imaginando o que os demônios dizem quando olham para alguns. Isso aí, não vai longe não. Isso é cão que muito ladra e pouco morde. Aí o outro diz, aquele ali, isso aí não se mexe. Sem ousadia nenhuma nem confiança. Isso aí não vai a lugar nenhum. Isso é fracão, deixa ele quieto. Não mexe. Aí eles dizem, aquele ali tu precisa dar uma olhada, porque aquilo ali faz a diferença. Cuida daquele ali, fica perto, porque aquilo ali, rapaz, é um problema. Imagina eles olhando para Paulo e dizendo, olho naquele ali, aquilo ali incomoda, que é uma desgraça. Ó, fica de olho nele. E aquele tu deixa. Aquele ali se enrola com as próprias pernas. Aquele ali cai no próprio passo que dá. Então tu deixa. Isso aí nem precisa mexer, não gasta tempo com aquele. Pega um demônio desse, meio paralítico, coloca para cuidar dele, porque não faz diferença nenhuma. Demônio paralítico. É. Eu dei aquela passagem que fala, fuja da imagem do mal. Da aparência do mal. Da aparência do mal, e como aquela passagem que eu falou também semana passada, que Ao diabo. Aí eu fiquei pensando na nossa caminhada ao céu, né? Porque você fica caminhando ali firme ali, mas o diabo fica tentando tirar você do... Ele anda ao... Preguei domingo à noite sobre isso. É isso. Aí eu fiquei pensando assim, quando você está chegando pertinho ali, né? Que ele está vendo que não tem mais jeito, ele olha para trás assim e fala, caramba, tem rio ali para eu tentar conhecer. É melhor deixar ele caminhar. Mas a Bíblia diz, resistir e ele fugirá. Resista, ele foge. E eu disse, pregando o sermão, que ele não engana com as suas diabruras. Ele engana com o que parece. Então, a melhor forma de enganar um servo é mostrar algo que parece. O diabo não vai fazer nada escandaloso para enganar você, porque isso é da parte dele. Mas ele, para enganar o servo, ele usa daquilo que é muito parecido com o leão da tribo. Então ele vai usar o que parece.
A Bíblia diz, ele brama como leão. Então, uma das coisas que ele vai usar é a característica que Jesus tem. Aí vai mostrar tudo que é bonzinho, vai mostrar tudo que é parecido, vai mostrar tudo que parece ser de Deus. E aí você, sem percepção, sem noção e sem visão, cai igual um patinho. Depois descobre que está na direção errada. E ele deixa você andar bastante, porque para voltar vai dar um trabalho. É o que muitas seitas fazem, né? Você vê muita coisa e vê. Não é só seita não, rapaz. É o que muita gente faz como crente. Muita coisa é legal, mas aí você vê um outro. Você chega para um crente e diz assim para ele. Ele chega e diz, quando ele vem te falar, né? Ah, eu vou fazer isso. Aí você olha e diz, posso te falar? Faz não, que não vai dar certo. Aí ele diz, não, eu vou fazer, porque Deus falou comigo. Falou? Falou contigo, falou comigo está dizendo uma coisa, contigo está dizendo outra, tem alguma coisa errada entre nós dois. Um não está ouvindo a voz de Deus nunca. Não, mas eu vou fazer, então faz, vai à luta. Agora, antigamente eu brigava, o crente saía daqui dizendo, falando mal de mim, irritado comigo. Hoje em dia ele chega para mim e diz, Deus falou comigo. Falou, aleluia, Deus te abençoe. Quero nem que ele pergunte minha opinião, mas se ele quiser pedir minha opinião, eu vou dizer, olha, falou diferente para mim. Para mim falou outra coisa, mas se está dizendo para você, um de nós dois está errado, espero que seja eu, porque quem vai viver a situação é você. Então se der errado, mas para mim, falei domingo isso aqui, domingo eu falei para uma ovelha, falei domingo retrasado, falei ó, para mim falou uma coisa, mas se você está dizendo que falou outra, Deus te abençoe, vá à luta, um de nós dois está errado. Eu espero, falei assim para ele, espero que seja eu. Aí ele começou a chorar. Falei, ó, escolha o que você quer fazer. Se Deus falou contigo, ainda disse mais para ele. Se Deus falou contigo, você não precisaria de pastor. Porque se você sabe o que tem que fazer, e se você gere a sua própria vida, você não precisaria ser pastoreado. Mas quando Deus fala com o pastor, fala o que vocês talvez não tenham enxergado. Eu estou dizendo para você que não foi isso, mas se você entende que foi, vai em paz. Vamos ver. O tempo dirá. É preciso que você entenda isso, compreenda as coisas. Então, uma das coisas que o reino espiritual, principalmente, como o próprio texto de Paulo diz, os demônios, eles identificam a ação de fé e ousadia da igreja. Fé e ousadia da igreja. Eles identificam. E aí eles entendem o seguinte, pelo menos é isso que eu imagino no reino espiritual. Eles olham e dizem, se preocupa com aquele, se preocupa com aquele, olha para aquele movimento, olha para aquele povo, tenta aplacar, tenta destruir, porque aquele, é ali que está o foco. Se ele andar, a gente está perdido. E aí quando eu digo para você, ó, não olha para trás não desiste, é porque ele está torcendo. Não, é inadmissível que você já tenha feito isso, aquilo, e de repente você parou. Como Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse, ó insensatos Gálatas, corrieis bem, quem vos impediu de continuar? Aí os Gálatas, o povo da igreja da Galácia achava que estava bem, por decidir parar. Aí ele falou, ó, pararam por quê? Quem foi que mandou vocês pararem? Vocês estavam indo tão bem. Parar, não, parei por causa disso, eu parei. Tu acha que Deus vai dizer, não, você está justificado, Leandro, você está bem, olha, eu estou do teu lado, continue dando a sua desculpa esfarrapada, vai se arrebentar, se Deus mandou fazer e não fez, vai cobrar. A Bíblia diz, parábola dos, tá? Te dei um, você enterrou, neném. Aí você acha que o dono da propriedade vai voltar e vai dizer, cadê o meu talento? Ah não, eu sabia que tu eras rigoroso demais, como diz o texto. Sabia que tu eras rigoroso demais, contas a quem nunca te deveu e não sei o que, e aí eu peguei e enterrei. Ué, se você sabia que eu era tudo isso, por que não, pelo menos tentou multiplicar? Por que não colocou para correr juros? Você enterrou, então me dá o que você tem, eu vou dar para quem produziu, e olha, some da minha frente, vai para um outro lugar que não é o que eu quero que você esteja. Cuidado com o que a Bíblia diz. Cuidado com o que a Bíblia diz. A gente não leva a Bíblia a sério. Eu costumo dizer que os textos mais terríveis da Bíblia, sabe onde estão? Nas cartas joaninas. Cartas joaninas. Para mim são os mais complicados. João, com aquele senso de que ele era o discípulo amado, olha, ele fala coisas pesadíssimas. Filhinho, aquele negócio de filhinho.
aquele negócio de filhinho. Aí ele diz assim: filhinhos, se você diz que ama a Deus, mas não ama teu irmão a quem tu vês, como pode? Isso é preocupante. Filhinhos, como tu dizes que não tens pecado? Filhinhos, se você diz que não tem pecado, você não é filho de Deus, porque todos pecam. E aí ele começa a dizer, tu fala, caramba, esse negócio é sério. E ele está falando com o filhinho, mas só que ele está te arrebentando, te dando paulada e dizendo, não faz não, para tu ver se tu não vai se arrebentar. E aí ninguém leva a sério, a gente não costuma levar a sério o que a Bíblia diz, e quando a gente olha, por falta de entendimento, a gente acaba caindo nas esparrelas de Satanás, sendo enganado por ele, porque a gente não percebeu as coisas. Então, a fé que a igreja iria demonstrar a multiforme sabedoria de Deus para os principados e não é só para os homens. Quando você está agindo, está mostrando para os da glória, irmão. Porque quando você está agindo, os demônios estão vendo. E aí você precisa testificar. Porque se você está fazendo só de fachada, complicou aqui. Você viu que uma coisa é séria? Você viu como é séria? As suas ações refletem no reino? Refletem. Se você não tiver cuidado, você se arrebenta. Veja onde você pisa. A fé em Cristo não nos deixa esmorecer, mesmo nas tribulações. Paulo diz, escrevendo no capítulo, o texto está dizendo aí, Paulo está dizendo, mas de uma maneira indireta. No capítulo 5 da carta que ele escreve aos Romanos, ele diz, olha, nós nos gloriamos na graça da fé em Cristo Jesus, mas também nos gloriamos capítulo 5, verso 2 ou 3. Nos gloriamos na tribulação. Aí ele diz, porque tribulação produz perseverança produz esperança. E a experiência não desaponta, ele produz esperança. Porquanto o amor de Deus está selado em nossos corações. Então perseverança, experiência, esperança. Na sequência, o que persevera se torna maduro, experiente. Amém? Amém. O que persevera se torna experiente. A experiência gerou nele a esperança, porque ele já passou por aquilo. Então ele sabe, ele espera. Se ele espera, tem esperança. Ele vai evoluindo. Se você não trata a tribulação como uma forma de crescimento, de experiência, de esperança, você vai viver no leitinho a vida inteira, igual bebezinho. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, não posso dar sólido, porque vocês não têm capacidade, só podem beber leite. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz, pelo tempo que tendes, já eres para ser mestre, mas não posso dar comida sólida, é só leitinho, desnatado. Nem dá para ser integral, porque dá dor de barriga. Vamos lá. Essa ousadia pela fé induz, olha para mim, Paulo escreve no próprio texto de Efésios, que a ousadia, por que ele estava falando isso aos Efésios? Por uma razão peculiar. A igreja aos Efésios, ela era uma igreja pequena, amém? Era uma igreja pequena, me ouçam, a igreja aos Efésios era uma igreja pequena, em número de pessoas, no meio de uma cidade extremamente expressiva, mas de uma heresia inabalável. Digo inabalável, não é por conta da percepção de Deus, não. Digo inabalável pela repercussão. Efésios abrigava o maior templo da deusa mais venerada naquela época. Qual era? Estudaram já, eu já disse. O templo tinha capacidade para abrigar 250 mil pessoas. Era isso? Se não me falha a memória. O templo, a deusa Diana, Efésio, eles tinham romarias para adorar a deusa Diana, lá em Efésio, Ártemis. Eles tinham, a cidade era forte na adoração, eles produziam imagens de escultura de Diana. Lembra que houve um problema porque Paulo chegou lá, e aí eles estavam produzindo, e alguém chegou lá e disse, olha, esse cara vai acabar com o nosso comércio, vai acabar conosco. E Paulo fez uma ruaça naquele lugar. A igreja era pequena, mas ela era vista pelos demônios. Amém? Amém. A igreja era pequena, mas fazia a diferença. Quando você vai ler lá em Apocalipse, quando ele escreve a carta ao pastor da igreja de Efésios, ele diz, meu filho, você era valente, você era ousado, o que houve que você arrefeceu? Perdeu o primeiro? O primeiro amor é aquilo que você faz tudo. Sim senhor, não senhor, quero morrer.
Igual no cartel. Se senhor não, senhor, eu quero morrer. Mandou, você faz. Disse, você faz. Não questiona, não fica gritando, arranjando causas inúteis, discutindo por besteira, nem parando para discutir doutrinas de demônios, como disse Paulo. Isso foi dito por Paulo. Mas você fica perdendo tempo, você quer fazer a obra, você quer anunciar Jesus, você quer testemunhar, você quer mostrar a glória. Aí o Senhor escrevendo, mandando a carta para Efésios, diz: o que houve? O que houve? E ele ainda diz lá: eu sei que vocês são pequenos, mas poxa, vocês são perseverantes, vocês são de fé. O escopo da carta aos Efésios, eu mostrei para vocês, era fé, perseverança e amor. Fé, perseverança e amor. Quem lembra quando eu ministrei a carta aos Efésios? A base do ensino era fé, perseverança e amor. As três coisas que fazem uma igreja cavalgar, galopar, crescer no reino, crescer diante dos demônios. Fé, perseverança, amor, porque é o próprio Deus se manifestando. Fé, porque é a relação com Deus. E perseverança é a capacidade de suportar. Amém? Isso faz uma igreja forte. Como é que você é a igreja forte? Fé, perseverança e amor. Essa ousadia pela fé induz aos desafios a entender e querer fazer a vontade do Pai. Aí sim, os demônios, quando te veem, sabem e temem. Só, vai com cuidado ali, porque ali tu vai encontrar uma pedreira. Entenderam isso? Estão me entendendo? Estão vendo que nós estamos banalizando a fé? Estão vendo que a fé se tornou um negócio? Mas a fé não é só negócio. A fé, Deus nos deu ousadia para lutar contra as hostes, para que as hostes espirituais, não é lutar, mas para que as hostes espirituais olhem para nós e digam: eita, aquele tal de Renato, não é brincadeira não, coloca os olhos naquele homem, fica olhando para ele todo dia. É assim. Foi isso que Paulo disse. Deus, a fé nos faz ser ousados, a fé nos faz investir para a glória de Deus, a fé nos faz ter confiança. Por isso que Paulo disse: mas eu sei e estou bem certo para guardar até o dia. Isto é fé e ousadia. Isso é confiança. Ele confiava no Senhor, esquecendo-me das coisas E para trás. prossigo rumo da soberana. Paulo chegou ao ponto de entender ousadia e confiança de uma forma tão sublime que diz: combati, acabei e guardei o quê? Por que guardou a fé? Por que guardou a fé? Oi? Fala alto, irmão. Isso, porque a fé é o veículo do relacionamento com quem? Com quem ele ia se encontrar, porque ele disse isso já prestes a morrer. Ele disse: tudo eu estou deixando aqui, mas eu levo a minha relação com Deus, porque é Ele que vai me identificar lá. A Bíblia diz que naquele dia nenhum daqueles que vivem com Ele serão confundidos, serão reconhecidos, e isso só será feito pela fé que você exerceu aqui embaixo, neném. Isso, irmão, vai fluir. Fique esperto. Quarta-feira passada eu estava um bagaço. Hoje está Mas na vaga. hoje eu estou. Bora. Quarta-feira eu mal conseguia falar. Deus seja louvado. Amém. E não tem ninguém lá. Arranja aí um da informática aí para ir. Só passar ali a página. Próxima. Vai lá, irmão, por favor. De rosa. Então, você entendeu? O que o Senhor espera de você? Ousadia e... Não, ousadia e... confiança. Porque isso é um produto da fé. Ousadia e confiança é um produto da fé. A fé produz no servo ousadia e confiança. E quando a igreja está agindo assim, ela é identificada por quem? Não só pelo Senhor, mas também ela é identificada. Os demônios sabem separar quem é quem. Quem está do lado deles e quem está contra. Ela sabe identificar. O texto está dizendo isso claramente. Está ou não? Sim. Paulo diz: a ousadia que Deus criou pela fé em cada um de nós e a confiança é também para que o reino demoníaco perceba quem somos nós. Nós somos representantes de Cristo na terra. Nós somos embaixadores, e acreditem,
os demônios sabem quem somos nós. Ou pelo menos sabem quem são os servos do Senhor. Amém? Eles sabem. Bora lá! 1 Timóteo. Obrigado, irmão, tu foi rápido. Primeira carta de Paulo a Timóteo. 3, de 1 a 10. Pedrão, fique em silêncio aí um pouquinho. 1 Timóteo 3, de 1 a 10. Desliga esse ventilador aí, o ar tá ligado? Tá. Desliga esse ventilador abençoado, por favor. Que ele impede de eu gritar mais. 1 Timóteo, lê aí pra gente. 3, de 1 a 10. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja nova função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve se apegar ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem na sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, e com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante ao de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem lucro desonesto. Devem apegar-se ao ministério da fé. Ministério da fé. Mistério. Verso de número 9, não é isso? Lê aí, por favor, irmão. Deve se apegar ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diabo. Amém? Aí você diz, por que ele pegou esse texto todo? Eu quis colocar o texto todo para que vocês notem o seguinte, do que eu acabei de falar, isso é quase que uma continuidade. O que vocês veem? Paulo tem a preocupação de dizer o seguinte, olha, quem quer servir ao Senhor, porque não é essa questão apenas de bispo, do diácono, mas ele diz, quem quer servir ao Senhor, precisa ter a consciência limpa para tratar esse mistério da fé, essa realidade de relacionamento com Deus. Mas mais do que isso, ele nos incumbe de uma responsabilidade de testemunhar. Mas ele manda testemunhar apenas para os homens? Manda? Ele manda testemunhar para quê? Isso vai refletir onde? No mundo? Ele diz, ó, se você não fizer aquilo que deve ser feito, se você não agir com decência, isso vai ser um contrassenso e os próprios demônios, a própria hoste da maldade vai se manifestar contra você e você vai acabar perdendo a sua confiança que os outros poderiam ter pela fé que você simplesmente deixou se esvair. Você errou na conduta, sua postura não foi uma postura adequada, nem dentro da sua casa. O que vai acontecer? Os demônios vão olhar, lembra que eu disse há poucos instantes? Vão olhar e vão dizer, isso é água de salsicha. Água de salsicha. Serve para alguma coisa? Não serve para nada. Foram as cozinheiras que me disseram que água de salsicha não serve para molho, não serve para caldo, nem para pirão. Não serve para nada, só tira a água e joga fora. Então, crente que não testemunha, crente que não mostra o porquê de estar na terra e a fé que abraçou, ele na verdade é uma água de salsicha, é um objeto de manipulação dos demônios. E Paulo inclusive dizendo, se você não consegue administrar a sua própria casa, se você não tem dignidade para agir, se você não tem respeito dentro da sua própria casa, como homem de Deus, como mulher de Deus, sua fé está em xeque. Você não tem uma consciência pura, e aí você está comprometido, não é só para ser um bispo, não é só para ser um diácono, mas é para ser um servo. Porque antes de você ser bispo e diácono, você se qualificou como servo de Deus. Amém? Quando você vai para Atos dos Apóstolos, quando vão escolher os diáconos, eles dizem assim, procure dentre eles homens que façam o quê? Que tenham consciência, que sejam homens dedicados, devotos. Eles precisavam ter essas qualidades. Você só pode ser o que o Senhor espera quando você apresentar esses predicados.
Amém? Então, o que se espera é que você esteja vivendo. Eu não vou ser bispo, então minha casa tem que estar de perna para o ar, a coisa tem que ser totalmente fora da realidade, eu tenho que dar mau testemunho, tem que ser um péssimo pagador, tem que ser um cidadão que minha palavra não vale nada, eu tenho que ser alguém que está tudo virado, para mim tanto faz, que os vizinhos olhem, que os vizinhos olhem para mim e simplesmente não dê a mínima, não levem crédito naquilo que eu sou. É assim? Porque o texto diz que essas ações, elas refletem no reino espiritual. E quem olha, isso vai refletir no reino espiritual, mas onde ela vai ser traduzida? Aqui, no meio, entre as pessoas, nos seus vizinhos, ou mesmo dentro da sua casa. Porque a pessoa, seus filhos, olha só, seus filhos podem não servir ao Senhor. Você não carrega essa culpa. Mas os seus filhos precisam, no momento da crise deles, eles precisam olhar e dizer: lá dentro de casa tem um homem e uma mulher de Deus. O filho pródigo, ele foi embora. O pai dele não pôde impedir. O pai dele era uma pessoa indecente. Mas quando ele estava lá na sarjeta, ele disse: vou voltar para a casa do meu pai. Sabe por quê? Porque lá tinha um homem que ele conhecia. E lá tinha um homem que tinha dignidade. Ele lembrou disso. Era respeitado. Ele sabia quem ele era. Amém? Mas pastor, um homem de Deus não pode deixar, eu não posso fazer a obra se os meus filhos não querem fazer. Quem disse isso? Você tem que fazer a obra, tem que ter a consciência pura, como diz o texto, tem que ter a consciência limpa. Agora, você tem que ter dignidade, para que quando os teus filhos te encontrem na rua, digam: aquele é meu pai e ele é um homem de Deus. Aquela é minha mãe e ela é mulher de Deus. Amém? Aquela é minha mãe, aquele é meu pai, homem de Deus. Eu posso estar aqui, virado de cabeça para baixo, mas ele me ensinou o caminho e ele deu testemunho. Entendeu isto? Entendeu? Você não tem condições de salvar seus filhos. Você não tem condições de salvar seus tios. Você não tem condições de salvar sua avó, seu avô, seus parentes. Mas você tem condições de, na hora que eles precisarem testificar ou encontrar alguém que tenha dignidade cristã, olhar e dizer: lá dentro de casa tem um. Entenderam isso? Lá dentro de casa tem um. Lá dentro de casa. Lá em casa, meu marido é crente, aquele é crente. Meu marido é crente, minha mulher é crente. Amém? Amém. Você tem que entender, a fé produz isso. As pessoas podem não aceitar o Cristo que você aceitou, mas elas respeitam o teu Cristo, porque elas veem Cristo em você. Paulo, quando estava pregando para o nobre, ele disse: por pouco não me persuades a ser um cristão. Tal a postura de Paulo. Ele falou: faltou muito pouco para tu me persuadires a ser crente, Paulo. A tua postura fez isso. Rei Agripa. O rei Agripa. Ele falou: por pouco não me persuades. Então, quando você quer, meus filhos, minha família, não, você precisa testemunhar, você precisa ser servo. As pessoas que estão dentro da sua casa, do seu convívio, seus vizinhos, elas não podem se confundir quanto à fé que você tem. Elas podem até ficar confusas para elas, mas quanto ao vizinho, quanto ao parente, quanto à esposa, quanto ao esposo, eles têm certeza, ele é crente. Entendeu? Entenderam? Não pode ter dúvida. Eles não podem ter dúvida. Não pode. Não tem essa questão de: eu não sei se ele... Não, ele é. Ele é. Eu sei que ele é. A sua conduta de fé exala, sai pelos poros. A sua postura sai pelos poros. Eles sabem quem você é. Eles sabem. Eles te conhecem a fé que você tem. Então eles sabem disso. Eles se movem por isso. Uma das coisas que eu já disse, eu testemunho aqui, eu sempre ouvi as pessoas me dizerem: caramba, filho de pastor é uma desgraça, porque o pastor não cuida da casa dele, e aí os filhos metem o pé. Eu tinha um receio gigante disso. Eu digo pela minha filha mais velha. Não estou dizendo que você, nem eu, mas a minha filha passou pela adolescência dela, e eu nem percebi. Porque ela passou aqui dentro. Quando a gente se ausenta, eu vou de férias, só para vocês saberem, a gente está de férias, quem já foi de férias comigo, a minha filha diz assim mesmo: queria estar na minha igreja. É a igreja que o pai dela é pastor, mas ela ama estar aqui dentro, e não fui eu que impus isso, foi ela que passou a amar. Ela amou isso,
Ela ama estar aqui. É um desejo dela. É uma coisa que ela gosta. Até os pequenos já estão falando. A gente viajou agora e os pequenos diziam: queria estar lá, queria estar lá, queria estar lá. Eu não impus isso. Eu não mandei eles fazerem isso. Eles gostam de estar aqui. Eles querem estar aqui. Isso me deixa envaidecido. Porque a igreja que o pai dele é pastor. Que o pai dela é pastor. Entenderam? Não, eles não querem fugir do Senhor. Eles querem ir para perto dele. Então você não pode sair daqui, né? Tá, não detalhe. Poxa, tu me coloca em casa. Vamos lá. Paulo aponta para a forma irrepreensível dos que recebem a incumbência ministerial. Quem não tem um ministério aqui, levanta a mão. Você pode não saber o que Deus quer fazer, mas você tem. Você talvez não tenha se colocado, ou talvez não tenha percebido, mas você tem. Todos têm um ministério. E ninguém pode ser visto por Deus para fazer a obra se não tiver identidade e consciência plena, se não tiver a consciência tranquila e, evidentemente, levando a consciência em relação ao mistério da fé. Verso 9, mistério da fé. Mistério da fé. A fé faz você mudar de postura. Amém? O seu relacionamento com Deus muda você. O seu relacionamento com Deus transforma você. O seu relacionamento com Deus faz você uma pessoa diferente. Não é melhor, é diferente. O seu relacionamento com Deus faz você uma pessoa diferente. Diferente. A ponto de alguém colocar lado a lado duas pessoas e dizer: você é diferente. Você é diferente. Porque nota-se a diferença. Nota-se. E não é porque você usa palavras, porque você diz, ou porque você faz cara de socorro. Não. É porque as pessoas percebem que você é diferente. Você é diferente no trato. Você, eu estou endividado, mas você quer pagar a tua dívida. Você quer fazer. Você não passa a perna, você não engana ninguém. Você não vive, você é justo. Age com justiça. E as pessoas olham, veem a diferença nisso. Elas veem que você é diferente. E isso é parte da fé que você abraçou. Paulo escrevendo, ele diz: aquele que roubava, aquele que fazia, não faça mais, aquele que fazia. Por quê? Porque você mudou. Porque a fé, porque o relacionamento com Deus fez essa diferença. E quem olha, estabelece, diz: é diferente. Pergunta logo na hora. Tem gente que já diz assim, já chega dizendo: é crente, não é? Com honra, muita honra. Crentíssimo. Crentíssimo. Pô, você é crente? Coloca meu nome aí, sou crente. Escreve. Muito crente. Crente demais. Com prazer. Sem vergonha. Não é sem vergonha, não. É sem vergonha. A atitude do servo desabrocha a sua fé. Paulo escreve que, você precisa se manifestar. Você precisa mostrar a razão da sua. Não é isso que o autor disse lá, carta de Pedro? Quando alguém pedir a razão da sua fé, você tem que estar. Qual é a palavra que ele usa? Apto. Tem que estar pronto para mostrar a razão da sua fé. Mas não é porque você vai ler um texto bíblico, não é porque você vai ler um capítulo todo de cor, não é por isso. É pelos seus atos. É o seu relacionamento com Deus que faz a diferença. É o seu relacionamento com Deus que faz a diferença. Quando os apóstolos, então discípulos, entraram em Antioquia, quando entraram, disseram: aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram. Ora, a atitude deles é a atitude de fé. E quando eles estavam lá dentro, eles confabulando entre eles, disseram: vocês não acharam que eles se parecem demais com aquele que estava no caminho? Ou seja, pareciam com quem? Aí o texto diz: e foram pela primeira vez chamados de cristãos. Primeira vez chamado de cristão. Você sabe de onde vem? Vocês sabem de onde vem essa saudação de chamar um ou outro de irmão? Sabe? Não, isso vem da reforma. Isso vem da reforma. Porque até então não havia essa saudação. A saudação era de servo. E eles se encontravam, quando se encontravam, eles estavam em fuga, eles faziam o símbolo do peixe, porque o peixe se identificava como Cristo. O Ixo é peixe, é Cristo, são as iniciais do Ixo. Ixo é peixe, o nome peixe. E aí, Ictos. As três letras, a primeira, do meio e a última, se não me engano, são as iniciais do nome, ou são palavras que estão no nome Christos.
Então, quando eles se identificavam, eles desenhavam parte do peixe. Um fazia parte. Se ele... Aí o outro completava o peixe. Quando você vê esse peixe, você já viu o peixe colocado assim? Isso era na época da perseguição da igreja. Eles passavam um pelo outro. Não tinha forma de saudar. Porque se saudasse, podia estar saudando a pessoa errado. Graça e paz, essas coisas. Não tinha. Então, eles passavam e desenhavam o peixe, a parte do peixe. Se o outro fosse, completava o peixe. Por quê? O peixe era ictos, ictos é peixe. Mas as três palavras, o xi, o tal e o sigma, é da expressão Christos, né? Christos usa-se essas três letras. E eles usavam o peixe como símbolo para identificar. Nós somos cristãos, nós somos servos. Então, mas a saudação irmão, ela aconteceu pós-reforma. Quando a igreja sai da Alemanha, por meio de Lutero, e aí o povo, houve aquele rebuliço na Alemanha, eles vão se alojar na Holanda. Você vê, a Holanda, que é um país devasso hoje, a Holanda foi berço da fuga dos reformadores. E a Holanda foi berço da propagação da verdade na Europa. Holanda, Suíça e Alemanha. Olha que coisa. Suíça é um país ateu, Holanda é um país devasso, e a Alemanha está melhorando hoje, mas a distância e a frieza espiritual é absurda. Parece ironia, né? Zwinglio se alojou na Suíça, andou com Lutero e foi para a Suíça. Ele tinha... Não era questão de ser holandês. Não, tinha muita gente. Tem um outro teólogo que foi. O Zwinglio era muito forte, era suíço. Não, era alemão. Não, o forte mesmo foi Zwinglio. Zwinglio foi um dos teólogos que mais escreveu. Não, sim, eu digo que o senhor falou da Holanda. Mas na Holanda eles tiveram um ambiente propício para. Não. Na Holanda eles tiveram um ambiente propício para se comunicar. E foi lá que começou, que a reforma trouxe aquele sentimento de que eles eram irmãos. Então eles começaram a se chamar de irmãos na reforma. E eles davam testemunho dessa irmandade. Eles espelhavam isso pelo relacionamento de irmãos. A gente trata o outro de paz do Senhor, irmão. O cara dá as costas, picha o outro. Que irmão é esse, rapaz? Não, irmão. Lá em casa, Bernardo e Manu são irmãos. Aí quando um começa, eu falei, vem cá, vocês não são irmãos? Aí apanha os dois, porque são irmãos. Apanha os dois. Sempre apanha os dois. Mas eu estou dizendo aí que ele não dava paz assim, porque pode dar paz errada. Então fazia o peixe para completar. Aí no Novo Testamento, o Senhor já fala que é para dar paz, não tiver paz, volta para você. Sim, mas isso era quando saíam e batiam nas casas. Chegavam até as casas e saudavam. Foi Jesus comissionando. Não, ele só comissionou para dizer isso. Ele levava a paz. Então, se de repente houvesse turbulência, acusação, ele diz, bate os pés e vai embora, porque ali não há paz. O beijo. Isso é dessa época? É da época de Corinto, quando Paulo escreveu a igreja. Ele manda saudar com ósculo santo, com beijo. Esse beijo já existia. O beijo que Jesus deu em Judas era o ósculo. Jesus beijou Judas, lembra? Ele não beijou? Quando ele não beijou por falsidade. E ele não beijou para identificar. Ele beijou porque ele amava Judas. Ele disse aquele que eu beijar. Porque era comum ele beijar. Ele foi e beijou. Mas ele beijou, naquele momento ele beijou Judas, porque inclusive estava perto dele. E ele beijou não só para identificar, ele beijou por amor. Quando ele disse, quando eu beijar, ele beijou porque amava Judas. Mas disse que Judas ia traí-lo. Ele beijou por amor e Judas devolveu com traição. Então essa era uma saudação por amor. Já era antiga, era por amor. Amor entre os dois. Isso. Não só entre os três. Isso já acontecia, de certa forma. Entre os judeus, até hoje acontece. Os judeus se saúdam pelos ósculos. Isso era uma saudação. E é antiga, vem dos tempos remotos. Se chegar, por exemplo, entre os próprios árabes, os filhos de Ismael também se saudavam por ósculo. Porque hoje eu parei, que é uma igreja igual congregada, não a última, a penúltima. Acho que hoje ele só fazia assim o cumprimento do beijo, né? Não, aqui eu beijo. Mas não é sempre. Comecei a me chamar com isso.
Não, aqui eu beijo. Mas a saudação. O cumprimento dele, ele chegava na sala e beijava. Eu não tinha esse costume. Ele é mais beijoqueiro do que eu. Eu beijo aqui, saúdo com ósculo santo, homem, mulher, menino. A gente sempre faz isso. Eu tenho um hábito, mas não é toda hora, todo dia. Esse beijo de Judas e Jesus, até hoje ninguém sabe definir a razão daquele beijo, por quê? Se era para entregar Jesus para Simão, o raio de Jesus, ou eles queriam que Jesus reagisse e vencesse aquele Não, daquele não, olha só. Jesus beijou Judas Eu sei. por amor, com ósculo. Judas retribuiu com ósculo, mas retribuiu por traição. Tá claro isso. Judas, foi o que eu disse aqui agora. Judas fez para identificar Jesus. Jesus beijou por amar Judas. Porque Judas disse que Judas pensava que caso ele fosse prender Jesus, com o poder que ele tinha, destruía aquele povo. Sim. Por isso que ele entregou, que ele queria se ver livre daquele romano. Mas a guarda pretoriana que foi prender Jesus, por que Judas disse que ia identificar? Certamente não conhecia, porque a guarda mudava. Então ele disse, eu vou lá e vou beijar. Que eu beijar, o que eu beijar vocês prendem, porque é ele. E ósculo era uma coisa normal de saudação. Talvez, pastor, ali quando Jesus ele beija Judas, talvez ele estava querendo passar para Judas um arrependimento. O sentimento. Eu te amo, Não faça isso. Arrepende-se. Mas ele diz lá em João, só João registra isso, porque perguntaram para ele, que ele falando sobre o discípulo amado, falando com Pedro, né? E aí ele diz para Pedro, Pedro, até Judas, se tivesse se arrependido, teria encontrado salvação. Ele diz isso, fala. Então adiante. Oi. Alguém falou? Eu. Fala aí. Bora, irmão. Bora. Entenderam a atitude do servo? Por que ele desabrocha a fé? Porque quando eu tomo a iniciativa, quando eu procedo como servo, quando a minha relação com Deus é aproximada, a tendência é que as pessoas vejam. Entenderam o que eu estou falando? Isso dá fruto. Amém? Amém? A fé dá fruto. Então cuidado, porque a fé não é só para que você vá lá e faça o pedido. A fé não é só para que você feche os olhos e veja acontecer. A fé é relacionamento. Então a fé gera proximidade, a fé gera testemunho, a fé gera, inclusive, pelo seu testemunho, o convencimento de outro e a consequente salvação. Amém? Amém? Por causa da sua fé. Gratidão, olha, que coisa esplêndida. Você sabia disso? Está desperdiçando. Bora. Aquilo que é um mistério para quem não conhece se torna claro por meio das evidências demonstradas por aqueles que têm atitude de... Ora, quando as pessoas veem a fé em você, elas querem saber de onde? De onde vem. Elas querem saber de onde vem. E aí, qual é a razão da sua fé? Quando te perguntarem a razão da sua, aí você vai dizer o quê? Que ela vem de quem? Em Cristo. A sua relação com Cristo faz aquilo. Isso é ousar. Isso é confiança. Você está vendo que a fé tem suas vertentes e que a gente usa mal a fé que tem? Não, eu digo que a mais ousado que Elias foi Eliseu. Elias estava passando, e Eliseu não era discípulo de Elias. Começou a andar com Elias quando percebeu quem era Elias, pela fé que ele tinha. E aí, num dado momento, ele disse: tu vais para onde? Ele falou: eu vou para tal lugar e pode ser que eu não volte. Ele falou: vou contigo. Aí ele falou: se você tiver condições de me acompanhar. Ele falou: tenho. Então vamos. Quando ele chegou lá, movimento, carruagem, não sei o que. Aí Elias achava que Eliseu ia recuar. Eliseu disse: só a capa dele me basta. Pegou a capa, bateu e disse: porção dobrada disso aí, ó. Quero o dobro disso. Quero o dobro. Se o menino era ousado, ele falou: agora eu quero o dobro. Quero o dobro. Falou: se você vê, Elias falou: acho que esse menino não vai aguentar não. Falou: meu filho, se você vê o que vai acontecer aqui, ele falou: deixa comigo. Falou: vi, ainda tem mais. Agora eu quero o dobro disso aí. Bateu a capa e disse: não, essa capa aqui está saturada. Porque ele não usou a capa, ele só bateu. Ele disse: eu quero porção dobrada. Ousadia, fé. Eu teve um tempo já, deve ter uns 3, 4 anos, e eu peguei o BRT, como assim que surgiu o BRT? E eu fui no trabalho, foi bastante tempo.
Isso é um testemunho doloroso. Falou de BRT, é sofrimento. Fala. Eu vindo do trabalho, eu vim, antes de pegar o BRT, vim cantando. Aí reparei do meu lado, um rapaz. Ele falou assim, essa evangélica professor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Eu queria saber por que vocês cristãos só vivem sorrindo e só vivem cantando. Você não tem problema não? Se ele passa por nada não, eu falei, filho, se eu vou te contar a minha situação. Aí ele falou assim, a senhora está sempre rindo. Eu falei, claro, porque a minha fé vem de Jesus. Isso é a razão da sua? Da minha fé. Em Jesus. Né? Exatamente. Ele falou, mas é assim? Eu falei, aceita Jesus que tu vai ver como é que é. Vamos lá. Quem não entende a fé, que olhe para o servo do Senhor, pois ela revela o seu mistério. Acabou de falar aí. Quem não entende, o ímpio deveria, olha o que eu estou dizendo, presta atenção no que eu estou dizendo. O ímpio deveria olhar para um cristão e dizer: o negócio ali é bom, quero aquilo. Vou ler a frase que eu coloquei. Quem não entende a fé, que olhe para o servo do Senhor, pois ela revela o seu. Não é o mistério que Paulo está dizendo, o mistério da fé? Está ali, ó. Se olhar para você, tem que ver quem em você. Tem que ver clarinho assim, ó, definido, não em forma, mas em fé. Está claro em você, brilha em você, exala em você, diz quem você é. Vai olhar e vai dizer exatamente isso. Vai dizer, pô, é estranho, né? Pô, aquele crente, rapaz, como é que pode? O mundo desaba, está desabando e ele está ali. E aí, nessa época, eu estava num processo muito grande. Eu vim cantando aquele hino 587. Vai, depois diz aí, irmão. A gente quer cantar hoje ainda. Passa aí. Em fervente oração. Em fervente oração. Que isso? Menos eu cantando. Menos eu cantando. Filipenses 3, de 8 a 10. Quando tudo deixares no altar, não é isso? Quando tudo que o Senhor estiver. Isso. Filipenses 3, 8. Isso. 3 de 8 a 10. E na verdade o Senhor também confirma todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tenha a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? Para aí, Renato. O tema ali é qual? A justiça. Ora, você tinha um senso de justiça, correto? Mas quando você aceita Cristo e se relaciona com Ele, seu senso de justiça muda. O seu senso de justiça passa a ser a justiça que há em Cristo. E você vive a justiça que há em Cristo, que é fruto do seu Não é isso que o texto diz? É fruto. Paulo diz, eu tinha um senso de justiça. Eu não aguentava levar desaforo para casa. Tem gente que o senso de justiça é o seguinte, ó. Presta atenção. O senso de justiça é o seguinte dele. Enquanto as pessoas estão lesando ele quer justiça. Mas quando ele está lesando, ele acha que está sendo justo. Está certo. Ele acha que está certo. Quando é alguém de fora, ele quer justiça. Mas quando a injustiça começou dentro da casa dele, ele quer passar a mão por cima. Já viram isso? Isso é justiça? Isso é a justiça de Deus? Não, ele não reconhece a justiça dentro de casa, ele só reconhece do lado de fora. Ele quer consertar o erro de quem está do lado, mas às vezes tem gente cometendo o mesmo erro dentro de casa, ele passa a mão. Ele tolera. Ele, além de ser antiético, ele é injusto. Ele é injusto. Mas o texto é claro em dizer: a verdadeira justiça vem em quem? Então veja, se a fé é um relacionamento, ela cria um cordão umbilical. Estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. Não há um cordão umbilical? Entre quem? Entre a mãe
E o Filho. E ele se alimenta? Então há um cordão umbilical entre o servo e Cristo. E ele é alimentado pelo cordão umbilical. É a fé. O cordão se chama? A fé. Ele se alimenta de Cristo pela fé. Cristo o alimenta. O alimento vem pela palavra. Ele age com justiça. Ele age com sobriedade. Ele sabe o que é certo e o que é errado. E a justiça serve para ele e para os outros. Se ela tem que ser aplicada sobre ele, ele aplica. Se ela tem que ser aplicada sobre alguém, ele aplica. Ele não mede consequência para ser justo. A justiça vem de Cristo, vem por Cristo, vem por meio da fé. Lembrem, a fé também é um dispositivo que alimenta a justiça. Aí se você vê muitos crentes agindo injustamente, pode ser que ele não se relacione com Deus. Pode ou não? Pode. O menino não sabe fazer diferença entre justiça e justiça. Ele pega a sua justiça e quer aplicar, e esquece da justiça divina. Isso quer dizer que ele não tem Como é que pode? Para os outros é uma coisa, para ele é outra. Serve para os outros, mas não serve para ele. Jesus olhou para os fariseus e disse: seus hipócritas, coadores, engolem camelo, mas com mosquito. O que é de vocês é camelo, mas o que é dos outros não passa nada. Peneira fina. Isso é injustiça. Isso é ser injusto. Jesus chamou-os de hipócritas. Já pensou se eu chamo um crente de hipócrita? Não, tem um modelão e do poeta. Ele me agride. Oi? Não, tem coisa que Jesus disse que eu sou doido de dizer. Se eu disser a ovelha não, o bode me dá chifrada até. Porque a ovelha não faz. Ovelha não faz. Ovelha entende. Ora, eu perguntei para o irmão um dia. Falei: meu irmão, você está chateado porque eu disse isso? E se eu tivesse dito que você é um hipócrita, como Jesus chamou os fariseus de hipócrita, o que você faria? Se eu dissesse, como Jesus disse para Pedro, o parceiro dele: para trás de mim, Satanás, ia ficar macho. Pô, tenha paciência. Vamos lá. Pastor, mas se não fosse Jesus falasse para Pedro, ia ficar apanhado. Quem? Se outra pessoa falasse para Pedro que ele para trás de mim, Satanás, levava uma porta. No mínimo. No mínimo. Não, eu estou dizendo que se eu falar, eu apanho. Como eu sou covarde, como eu tenho medo, eu não falo. A fé que vinha da lei, gerava um seguidor ali que usava a lei para satisfazer os seus. Eles pegavam a lei e queriam se favorecer dela. É o que muitos de nós fazemos. Mas a fé em Cristo, ela estabeleceu um novo parâmetro. Agora, para você estabelecer a justiça, você tem que saber quem é o seu Deus. Você tem que se relacionar com Ele. E se Ele não fala para você, você então continua fazendo com que prevaleça a sua própria justiça. Mas quando você se relaciona com o Senhor, o que prevalece não é a sua justiça, é a justiça divina. É a dele que tem que prevalecer, não é a tua. Não é o teu senso de justiça, é o senso. Isso só vem por meio. Então fé também é canal de justiça, porque fé é relacionamento. Se você não conhece quem é o Senhor, não sabe aplicar a justiça de Deus, aplica a sua. Aplica a sua. Se você aplica a sua, não é Deus que está atuando em você. Você ainda é carnal. Ou então está tendo um momento de insanidade. Não está sabendo como agir. Vamos lá. A fé que vem por meio de Cristo gera uma justiça subjugada à vontade divina. Amém? Na lei, o que era perda precisava ter justiça pelo ganho. O texto dizia lá: olho, dente, para a justiça divina não. A justiça divina é: se for de um lado, oferece o outro, e espere pela justiça que vem de Deus. Ele diz: olha, se você não entender o que eu estou dizendo, Jesus disse, lembra do que a lei dizia: olho por olho, dente? Eu, porém, vos digo: ame quem te odeia, fale bem de quem fala, e ore por quem te... Preciso falar isso todo dia na igreja, todo dia. Ó, ore por quem te persegue, fale bem de quem fala mal de você. Fale bem, está escrito. Não fui eu que escrevi, por isso que eu digo à vontade. Não fui eu que coloquei lá. Um dia um irmão veio falar comigo, ele falou: o senhor fica falando essas coisas, o senhor não pode dizer de outra maneira. Eu falei: não, quem disse foi Cristo, e quer punir, quer brigar, briga com ele, porque não foi eu que disse.
Tirei logo o corpo fora. Tirei o corpo fora. Falei, quem disse foi o Senhor, neném, não fui eu. Então se quer culpar alguém, briga com Cristo. Não fui eu que disse. Está escrito, eu sou papagaio. Eu só repito. Só repito. Jesus falou, eu vou lá e falo. Acabou. Quando quiserem punir, foi ele que disse. Não fui eu. Mas também nessa parte aí de se alguém bater na sua cara e dar hoje, é meio... Isso é uma expressão de face. Na verdade, isso é uma expressão porque os homens tinham a seguinte conduta. O lado moral do homem era representado pela proteção do rosto. Então, num desafio, o homem se sentiu humilhado de ser atingido na face. Ele se sentiu humilhado de ser atingido na face. Cuspido na face, atingido na face. Cuspido, então, era um estado de desonra plena. Era um estado de desonra pleno. Então, essa é uma expressão que Jesus usa como de forma para transcrever o seguinte: se a sua honra, a sua dignidade for afetada, calme-se, acalme-se, espere, tenha paciência, porque quem faz a justiça é o Senhor. Entendeu? No sentido lá da palavra se bateu, é para relacionamento. Mas se for na questão da briga, eu sugiro, faça que nem eu, corra na primeira tapa que levar. Olha lá. Na lei da fé em Cristo, nem sempre o ganho será o que se perdeu, mas o que se ganha da parte de Deus. Amém? A justiça divina vem da vontade de Deus sobre nós. Amém? Calcada na fé. Perder coisas ou ter coisas não nos incita à justiça própria, mas a justiça divina que habita em nós pela fé. É a fé que faz a mudança. Você sabe em quem tem crido. É Ele que vai fazer a diferença. Amém? Mas você precisa crer. Precisa crer. Amém? Porque, dizendo no momento da calamidade, espere em Deus, confie. Aí você diz, poxa, mas como é que eu faço? A Bíblia está mandando esperar, então espera. Não está mandando esperar? Se você não entende o que o Senhor quer, vai ser difícil para você esperar. Mas se você entende quem é o Senhor, e se já percebeu como Ele se manifesta, espera, você sabe. Eu termino só falando uma coisa. Eu gosto desse cenário. Vilane, pode tirar daí que isso já acabou. O próximo qual é? Passa o próximo, só para a gente saber. Não tem próximo. Cadê? A fé contribui para o perdão dos pecados. Amém? Mas isso é para a semana que vem. Deixa eu falar de uma coisa que eu acho fantástica no relacionamento de fé entre o Senhor e Deus, entre o homem e Deus. Só para terminar. Davi estava com os 400 de Adulão. Lembra da história? Quem lembra? E o texto diz que eles saíram para lutar com um outro exército. Um povo. Foram lá e guerrearam. E quando eles voltaram, porque eles estavam apoiando o rei dos filisteus. Não era isso? Aí eles voltaram. No arraial dos que estavam com Davi, quando eles chegaram lá, eles perceberam que os amalequitas tinham ido lá e tinham levado mulher, tocado fogo, levaram os animais, levaram tudo. A maior sensação de justiça e de fé que eu posso traduzir na relação de um homem com Deus foi aquele momento de Davi. O texto diz que os 400 de Adulão ficaram irados e correram para cima de Davi e disseram, vamos lá agora, vamos tomar tudo de volta, vamos resgatar, vamos acabar com eles. O texto diz que Davi, lembrando que os filhos tinham ido, lembrando que as mulheres tinham ido, e lembrando que ele não tinha nada mais e que estava tudo debaixo do fogo, o texto diz que Davi olha para eles e diz assim, vamos agora. Não foi? Não. Ele disse, espera aí que eu vou ouvir o Senhor. Vou ver se Ele me... Olha só, vou ver se Ele me autoriza. Não é porque quando a gente está injustiçado, a gente diz, agora eu mato, eu esfolo, eu corto a cabeça. Deus está do meu... Está não. Nem sempre está. Nem sempre o Senhor vai querer que você revide. Nem sempre o Senhor vai querer que você dê o troco. E quando der o troco, Ele vai dizer como você vai fazer. Não é assim? Aí Davi foi lá, chegou e disse, olha o senso de justiça. Davi foi lá e baixou o rosto diante do Senhor, e os caras lá dizendo o seguinte, vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo, ele não quer ir lá. Aí Davi curvou-se sem querer se importar com o problemão que ele estava lá atrás, ó. Além da perda, ainda tinha os caras que poderiam naquele momento que ele ia se prostrar, matá-lo. Davi não teve a menor preocupação com aquilo.
Quando a gente tem relação com Deus, não importa se o mundo está caindo, se está chovendo canivete, a gente sabe em quem tem crido. Amém? Amém. Davi foi lá, curvou-se e disse: eu devo ir? Aí o Senhor disse para ele: olha, ninguém lá, estava mais de 400, ninguém falava com Deus, ninguém ouvia nada. Davi ouvia. Enquanto eles queriam justiça com as próprias mãos, queriam até matar Davi. E Davi, ouvindo de Deus, é o seguinte: fica tranquilo, eu vou te devolver tudo, você pode ir lá, você vai tomar tudo, trazer inclusive o que é deles. Aí Davi se levantou: vamos lá, agora a gente vai, porque o Senhor disse que a gente pode. Se ele fizesse o que eles queriam, eles iam conhecer o Deus de Davi? No dia que Davi disse para eles: eu estou indo embora, vocês leram o texto? O que o texto diz? Vocês leram? Vão ler o texto. O texto diz que eles choraram. O texto diz que eles choraram. Quando Davi disse: não posso mais ficar com vocês, eu vou ter que voltar para minha terra, eu vou ter que cuidar do meu povo. O texto diz que eles choraram. O texto diz que Davi, num dado momento, quando estava na guerra contra Saul, o texto diz que vocês leram o texto um pouco antes, ele diz assim: quem dera eu pudesse beber da água lá do poço. 2 deles se levantaram, atravessaram o arraial de Saul todinho, foram lá no poço, pegaram água, atravessaram de volta, tudo no escuro, deram água para ele beber. Ele falou: de onde veio essa água? Ele falou: não, da Sedai. Aí ele falou: ó, lá do poço. Ele falou: não acredito que vocês foram lá. Fomos, trouxe para o senhor beber. Ele falou: não vou beber, isso aqui é o sangue de vocês, vou derramar, não posso beber, é injusto, não vou beber o sangue de vocês. Tal era o respeito que eles tinham, tal era a consideração que eles tinham pelo homem de fé. Amém? Lembra disso? Aquela passagem do terreno que ele torneia para Deus, sim, de graça, isso, encontrar, né? isso. Como é que é? De Nabote, a vinha de Nabote. Queridos, só uma pergunta: estão entendendo o que é fé? Amém. Estão percebendo que fé é muito mais do que aquilo que vocês imaginavam? Mas está tudo na Bíblia, eu não estou falando nada novo, está lá, é porque a gente não vai unindo as peças. Aí Deus levanta alguém para unir as peças e dizer: ó, está fazendo da maneira errada, ou não está entendendo, ou falta maturidade para compreender isso. Se compreender, vai dar certo. Há coisas que a gente não vive, porque não entendeu, porque ninguém ensinou. E se ensinar, faz o que é certo agora. Trata a tua fé como ela deve ser tratada. Amém? Amém. Fé não é só para fechar os olhos e dizer: vai acontecer agora. Fé é relacionamento. Já sabe, fé, antes de qualquer coisa, é relacionamento. Não existe relacionamento com Deus sem fé. Não existe. Você nasceu com ela, está dentro de você. Quando você encontrou o Senhor, isso foi canalizado. Todos os dias você vive uma relação. Amém? Amém. Todos os dias. Não precisa acontecer um milagre ao seu redor para você ter mais fé. Você só precisa falar com Deus todos os dias. Só precisa entender como. Só precisa testemunhar. Só precisa ser crente. Você já viu que ser crente, testemunhar, é um ato de fé. Termine para a gente ir embora. Só uma curiosidade, pastor. É porque, de vez em quando acontece comigo isso, já aconteceu várias vezes. Porque Deus fala com a gente que vai resolver as coisas de um jeito, ou, por exemplo, vai te dar uma certa coisa, entendeu? E eu já tive assim, momentos que eu conversava com Deus e Deus já afirmava que ia fazer. A coisa ia acontecer. Só que o que acontecia? Eu sempre tive um momento que o pensamento que Deus vai fazer a parte dele, mas você tem a sua para fazer. Você tem a sua parte. Sempre. Para fazer dessa forma. Sempre tem. Entendeu? Então, por exemplo, vamos dizer assim, que seria uma coisa material. Né? Então, nessa coisa material, Deus vai te caminhar para você conseguir aquilo ali. Né? Mas aí você fica lutando, e você vê que aquilo não chega. Entendeu? Aí já aconteceu comigo de eu chegar assim e falar: não, chega, não quero mais ficar mais não. Não quero fazer mais isso não, vou fazer outra coisa. Aí Deus chegou para mim e falou: não. Vai, não, porque olha só, deixa eu explicar rapidamente o que ele está colocando. Não. Na sua relação, o que é? O irmão falou claro. Quando a coisa é material,
Não, eu estou A coisa- botando não, eu sei. estou botando a situação material. Olha só. Vou fazer a parte que tem que Na colocar relação aí. de fé, Deus trabalha com vontade. A minha ou a sua? A minha ou a dele? A dele. A dele. Quando você quer uma coisa e a vontade é dele, porque ele disse que ia te dar, o que ele espera que você faça? Que você acredite Acredite, confie. e que isso te aproxime e que aquilo que você espera não tome o teu tempo na relação com ele. Mas quando começa a tomar, ele diz, opa, tu vai esperar. Porque você está mudando o contexto das Mas coisas. quando isso não acontece, por exemplo, quando a gente está ali procurando, além de buscar de fazer a tua parte que você tem que fazer fisicamente, você faz a parte espiritual também. Você está ali na igreja, você está... Não, está fazendo a obra, fazendo a vontade de a Deus. obra, está fazendo a vontade de Deus, mas também você não desvia daquele teu propósito. Sim, mas você não deve desviar do propósito. O que você deve fazer é esperar. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Porque quando a gente divide esse final, ele olha para você assim, você divide, né? Você abre mão daquilo, Sim. aí ele chega para você e fala, não. Mas não é a vontade dele? Então ele vai mandar você fazer, buscar, perseguir e querer. Então, mas por que espera de desistir? Não é espera desistir, está esperando que você continue esperando. Aí você que desiste. Porque para ele, o tempo que ele vai levar, para ele passa rápido. Só que o tempo que ele quer que você espere, para você está demorando muito. Esse é o grande problema. É assim que acontece. Vamos lá? Pode desligar.